Eu estou aqui com o Luiz Gonzaga, no nossa conferência aqui de capitalismo consciente, latino-americana, mas ele veio da Europa, ele veio de Portugal. O Luiz Gonzaga tem um trabalho espetacular na área de inteligência espiritual. Eu quero que você fale sobre isso. A empresa dele é a Fulfill e está sediada em Lisboa, mas ele viaja all around the world com esse trabalho muito valioso. Fala um pouquinho para a gente o que é a inteligência espiritual. Então, a inteligência espiritual, como o próprio nome diz, é uma inteligência e por isso foi investigada e foi comprovada academicamente, por investigação, que é de facto uma inteligência e por isso satisfaz os requisitos dentro da área da psicologia para ser uma inteligência. Significa que é um conjunto de habilidades que nos ajudam a resolver problemas. Problemas de quê? E aí vem o nome espiritual. Por vezes, espiritual tem uma carga, sobretudo num país como o Brasil, como Portugal, que tem uma tradição forte, religiosa, cristã, católica. O termo espiritual nós associamos a uma tradição cristã, católica, religião. Mas espiritual tem exatamente a mesma raiz da palavra em latim de inspiração. E por isso, espiritual e inspiração têm a mesma raiz. E por isso, é uma inteligência que nos inspira. É uma inteligência que nos ajuda a resolver problemas de sentido, problemas de valor. Aliás, foi esta das primeiras definições da Dana Zohar e do Ian Marshall. Foram investigadores que era uma inteligência que ajudava-nos a resolver isto. Todos os seres humanos, nós temos a questão, porquê é que viemos a esta conferência e não fomos para a praia? Ou porquê é que não fomos para outro sítio? Porquê é que viemos aqui? Porquê é que fazemos o que fazemos? E o ser humano tem estes problemas de querer ver as suas decisões e as suas ações numa perspectiva de maior de gerador de sentido e de valor, e por isso valorizamos isso. E por isso isto é inteligência espiritual. Mais recentemente houve um investigador, Yossi Amram, que definiu a inteligência espiritual de uma forma ligeiramente diferente. E por isso é a capacidade, por isso é um conjunto de competências, de habilidades, por isso eu sou capaz, a Celina é capaz de incorporar, aplicar e manifestar um conjunto de recursos espirituais, de valores e de qualidades. Para quê? Para melhorar o funcionamento diário e o bem-estar. Muito bacana. Desculpa te interromper. Eu queria trazer um pouco para a prática. Como é que você aplica o seu trabalho, vamos dizer, dentro do mundo corporativo? A gente está aqui falando sobre capitalismo, sobre as empresas, sobre os negócios, businesses. Então, assim, como é que você traz esse mundo espiritual, que até pouco tempo atrás era meio proibido no universo corporativo? Como é que você traz isso hoje? Você acabou de dar um workshop, não foi? Uma aula. E me conta um pouquinho, na prática, como é que você faz essa inserção da inteligência espiritual no mundo corporativo? Então, a primeira ação é desmistificar esta palavra espiritual. E quando nós apresentamos às pessoas quais são as competências da inteligência espiritual, e foi uma coisa que foi feita numa conversa breve, as pessoas percebem que sim, isso não tem, essa palavra espiritual induziu-me em erro porque existe este preconceito do que é ser espiritual. E por isso, quais são as competências da inteligência espiritual? Estamos a falar de propósito. Nesta conferência nós falámos imenso do propósito. Propósito é uma das competências da inteligência espiritual. Nesta conferência nós falámos imenso de serviço, de estar ao serviço de algo maior. É uma das competências da inteligência espiritual. Hoje começámos o dia com a Nilima Bhatt e ela começou a falar o dia da presença. O líder estar presente, que também é uma das competências da inteligência espiritual. E por isso, outra das competências da inteligência espiritual é a atenção. E por isso, nós estamos aqui agora os dois atentos àquilo que estamos a fazer, ou estamos ausentes a pensar qual é a próxima entrevista, ou a pensar o que é que vamos fazer a seguir, ou estamos aqui presentes e atentos. Será que estamos atentos, enquanto falamos, a sentir o que é que está à nossa volta, não apenas o que é que estamos a dizer, mas como é que está o nosso corpo, como é que está os pés, como é que está, se há alguma tensão, e estamos atentos àquilo que é dito, mas também àquilo que não é dito. Isso faz parte da inteligência espiritual. Como é que está a nossa alegria? Como é que está a nossa beleza? Como é que está a nossa gratidão? E por isso, grande parte, para não dizer a maioria, ou mesmo todos, os líderes e as pessoas em geral, estas competências da inteligência espiritual são competências que as pessoas já vêm a desenvolver.
Agora, não sabiam era que era um conjunto de competências dentro da inteligência espiritual. E no momento em que isto é apresentado assim, eles percebem que, nesse caso, eu acho que isto faz todo o sentido. Então vamos lá desenvolver estas competências. E agora, como é que nós podemos ajudar a desenvolver essas competências? É o meu trabalho. Para além disso, sabemos que, por vezes, há uma questão de linguagem. Mais do que questões de princípio, há questão de linguagem. E, por vezes, em vez de falarmos de inteligência espiritual, que é o como, o quê, falamos na linguagem das pessoas das empresas. Em vez de falarmos de inteligência espiritual, falamos de liderança inspiradora. Porque é uma liderança que inspira. E agora vamos falar de competências. E se calhar, em vez de falar de sacralidade, falamos de devoção, que é a mesma coisa. Se calhar, em vez de falar de outra competência, mudamos um bocadinho a linguagem, porque não estamos a mudar o cerne da questão, não estamos a mudar a competência, só estamos a pôr uma linguagem que a pessoa entenda. Por isso nós estamos a ir ao encontro da pessoa e colocar isso na linguagem que a pessoa entende e percebe. Você é um pioneiro. Eu estou olhando aqui só para ver se está gravando, que eu sou a One Woman Show, né? Mas eu estou presente. Você é um pioneiro trazendo essa ideia da inteligência espiritual. Eu acredito que no Brasil, com certeza, o que a gente vê ainda é várias características, vários elementos que você está trazendo, da inspiração, da autenticidade, da gratidão. A gente já trabalha isso, mas você colocar isso como uma inteligência é ousado, uma inteligência espiritual é ousado e é maravilhoso. Então, você está de parabéns, mas, assim, na prática, você está fazendo esse trabalho na área financeira, de saúde em Portugal. Fala um pouquinho para a gente o que já está acontecendo em Portugal, que ainda não está acontecendo no Brasil, e a gente pode ter até como uma referência. Sim. Então, é assim, eu não sou investigador. E por isso houve investigadores que investigaram, criaram conhecimento, validaram, e então esse conhecimento está disponível. O meu trabalho é mais aplicar, pegar neste conhecimento e levá-lo às pessoas. Esse é o meu trabalho. E nesse caso, eu sinto que sou pioneiro, não sou o primeiro, mas sinto que, sim, estou a desbravar um bocado o terreno e não há muitas pessoas a fazer isto. Há algumas, não sou o único, mas há algumas, e nesse caso sim. Mas há pessoas que já trabalharam a inteligência espiritual. A primeira vez foi há cerca de 20 anos que começou a surgir em termos de investigação, e depois alguns destes investigadores também já fizeram algum trabalho, e por isso o meu trabalho é mais só pegar na investigação que já está feita e aplicá-la. Que é o máximo, né? Porque, enfim, sair do campo da pesquisa, da investigação e colocar na prática. E você tem história de empresas, de bancos, que você vai fazer agora algum trabalho nos próximos dias. Conta pra gente. Sim. Então, o que acontece? Há algumas empresas com as quais eu já trabalho. Eu, desde 2004, por isso, dos últimos 4 anos, que eu tenho vindo a trabalhar este tema, e numa primeira fase é mais semear, como há pouco falámos, de semear, de explicar às pessoas, de desmistificar, porque todo o ser humano tem este lado, esta dimensão, pode-lhe querer chamar espiritual, existencial, transcendente, o que quiser. E isto é um conjunto de competências, e por isso, no dia-a-dia, o que é que eu faço? Uma vez por mês há um workshop aberto ao público em geral para as pessoas participarem, um pouco semelhante a este que eu fiz aqui, de perceberem o que é isto da liderança consciente, como é que a liderança consciente necessita das inteligências que foram faladas aqui na conferência, da inteligência emocional, da inteligência de sistemas, da inteligência espiritual, o que é isso da inteligência espiritual, e é aí que é o meu trabalho. Eu foco-me na inteligência espiritual, outras pessoas a focarem-se noutras inteligências e a fazer um excelente trabalho. Eu senti que esta era, se calhar, a minha missão, focar-me nesta inteligência, e por isso, no meu dia-a-dia em Portugal, o que é que eu faço? Sensibilizar as empresas, por um lado, para um capitalismo consciente, e saberem que é que eu posso ajudar ou facilitar, alertá-las para isso e fazer que estamos neste caminho juntos. Não há bons nem maus, estamos neste caminho juntos, uns vão mais à frente, outros vão menos atrás, mas eu também não sou perfeito, longe disso, e as pessoas que me conhecem sabem disso. Ninguém é. Pronto, sabem disso, mas é começar a sensibilizar que, se calhar, esta dimensão que todo o ser humano tem e que, por vezes, se calhar alguns rejeitam, e, por exemplo, por vezes líderes, a Celina, que trabalha muito com líderes, é perguntar, grande parte das decisões que eles tomaram não foi com base nos factos, nos números, nos resultados, na lógica. Houve ali uma certa carga de intuição. E se perguntar isso
aos gestores e às pessoas que já entrevistou, eles vão dizer sim, houve ali algumas decisões muito importantes da minha vida que se calhar tudo apontava para que eu fosse para o outro lado, mas intuitivamente, ou utilizando outra expressão, mas foi da intuição, eu fui para ali e funcionou. Ou então dizem, eu devia ter ido para ali, não fui e não funcionou. Que bacana a gente poder respeitar essa nossa intuição, essa nossa competência, essa inteligência. Você diz, desculpa te interromper, mas assim, eu gostaria de saber, você considera então que a inteligência espiritual seria uma competência para a prática do capitalismo consciente? Sim, e quem o diz foi o Raj Sisodia. O Raj Sisodia, no livro que ele escreveu do The Conscious Capitalism Field Guide, ele diz lá 8 competências do líder consciente e utiliza uma mnemónica chamada Selfless. Strength, Enthusiasm, Love and Care, Flexibility, Long-Term Orientation, Emotional Intelligence, Systems Intelligence and Spiritual Intelligence. Por isso não sou eu que venho dizer que a inteligência espiritual é fundamental. As pessoas que estão à frente do movimento capitalismo consciente dizem que há um conjunto de competências que os líderes necessitam ter, e atenção que líderes não é só o topo da pirâmide, todos nós somos líderes de nós próprios, e a inteligência espiritual é uma dessas competências. Então, a gente tem o co-founder do movimento Capitalismo Consciente, o Raj, validando a inteligência espiritual como uma das competências para o capitalismo consciente. Muito obrigada. Eu adoraria ter participado do seu workshop, mas a gente não pode estar em todos os lugares o tempo todo. E eu gostaria, a próxima vez que estiver em Portugal, de repente, eu participo de um dos seus workshops, ou então você traz para o Brasil. Foi um prazer enorme te entrevistar. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada, querida.